A Logitech G simplesmente lançou um teclado híbrido. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, hoje eu tô aqui com o G512X, um teclado que tem uma proposta bem diferente, mas sem enrolação. Vamos abrir, inclusive não é só o teclado, tá? Eu também tenho aqui um Palm Rest bem interessante. Vamos abrir essas coisas aqui que eu vou falar mais pra vocês já já, se liga. Olha que coisa bonita a embalagem desse teclado. Meu Deus do céu. Olha, isso aqui é um pano. Olha, vem um paninho cobrindo o teclado. Que da hora. Meu Deus, que teclado doido, cara. Meus amigos, que teclado doido, cara. Mas vamos colocar isso aqui agora no setup que eu vou mostrar pra vocês como é que isso aqui funciona. Bom, meus amigos, vamos lá, vamos entender o que é esse negócio de teclado híbrido aqui. Eu vou explicar pra vocês, porque pode parecer meio confuso, tá? Então, tirei aqui o meu Logitech MX15 Mini, tecladinho que eu tava usando, vocês sabem, né? Já tem vídeo aqui no canal. E tô usando o meu, tô com Full Logitech hoje, eu tô usando o meu G Pro X Superlight 2. Vamos lá, primeiro, você colocou esse teclado aqui, daqui a pouco eu já vou falar do RGB, das funções e tudo mais. Ele é um teclado a princípio mecânico, tá? Então, como assim? A gente não tem uma membrana aqui embaixo, onde você afunda o dedo e tecla na PCB para poder computar o clique, né? Você tem um teclado mecânico, um switch mesmo, né? Quando você clica é um switchzinho que está descendo, acionando o mecanismo elétrico e mandando esse pulso elétrico para a placa do teclado, ok? Vocês já conhecem teclado mecânico, ó, né? Ó. Beleza, tudo isso aí é top demais. Todo mundo sabe que teclado mecânico é muito legal para você poder jogar, para você digitar também. Você tem um feedback tátil, você pode trocar as keycaps, né? Então você pode ter um teclado mecânico linear, igual esse daqui, mas você pode ter um teclado mecânico, você pode trocar esse switch, se você quiser, para um switch mecânico com clique ou com mais barulho, com menos barulho, com mais peso, menos peso. Então você varia isso daí, ok? Só que aqui neste teclado, você tem a possibilidade de trocar o switch não só por um mecânico, mas se você quiser, também por um magnético. Porque o que acontece? Teclados que são mecânicos só aceitam switches mecânicos. Teclados magnéticos só aceitam switches magnéticos. Esse teclado aceita os dois. E aí, se você quiser, aqui atrás, você tem essa portinha que você vai abrir e ele já vem aqui, ó, com alguns switches. Vocês estão vendo que 3 aqui eu já troquei, né? Mas ele vem com alguns switches óticos já, né? Switches magnéticos que você pode tirar daqui e colocar nele. Aí você fala assim, pô Felipe, legal, mas por que eu ia fazer uma coisa dessa? Por que é que eu vou pegar e trocar o switch do meu teclado? Bom, vamos lá. O switch mecânico, muita gente está em dúvida, né? Fica em dúvida. Agora com esse negócio de switch ótico, tá muito em alta, né? Switch ótico. Algumas pessoas ficam em dúvida se vão ou não gostar de switch ótico. E não só isso, o switch mecânico ele é melhor para digitação, porque você tem aquela possibilidade de ter a sensação tátil de estar clicando. O switch ótico já não tem tanto isso, né? O switch magnético não tem tanto disso. Basicamente a maior diferença é essa, tanto o switch mecânico quanto o switch ótico são ótimos para jogar. O switch ótico é ainda melhor, eu já vou explicar o porquê, mas o mecânico é melhor para digitar, tá? Outra coisa é que o switch ótico te dá a possibilidade de definir o ponto de atuação do clique do switch. Também tem Rapid Trigger, coisa que o switch mecânico não tem. E você pode, né, detectar a posição da tecla, colocar ali uma configuração para você detectar a posição da tecla, para você usar a mesma tecla para mais de uma função diferente que eu vou mostrar nesse vídeo. Enfim, você tem várias coisas. De maneira geral, o switch ótico ele é melhor que o mecânico, ele tem mais funções do que o mecânico. Só que aqui, na teoria, seria para você comprar um teclado só e você poder usar mecânico e magnético. Faz sentido? Vale a pena? Eu vou explicar para vocês como é que funciona, e aí você vai me falar no final do vídeo se faz sentido ou se não era mais fácil ter feito todo ele
ótico já, magnético de uma vez, tá? Bom, na caixa dele, vocês viram, ele vem um extrator de switch e um extrator de keycap. Por que é que veio separado? Geralmente o teclado vem no mesmo, né? Porque tem um motivo. Se você quiser, você pode guardar o extrator de switch e de keycap no próprio teclado aqui embaixo, aumentando a altura dele e a inclinação, olha. Então o próprio extrator de switch de keycap vira o pezinho do teclado. Se você não quiser ele tão inclinado, não tem problema nenhum. Você vem aqui, remove o extrator de switch, remove o extrator de keycap e você ainda vai ter um pezinho ali de borracha, mas menos inclinado, tá? Com o extrator de switch, o que você faz com isso aqui? De keycap, perdão. Você vai pegar, vai colocar na keycap em questão e vai puxar para cima e pronto. Eu tiro a minha keycap. Ela é dessa forma, ó. Tá vendo? Essa borrachinha aqui eu que coloquei, já vou explicar para que serve. E aí você pode vir aqui e remover o switch dele. Metade do teclado aceita switch mecânico e ótico, né? Switch mecânico e switch magnético. A outra metade é só switch mecânico. Por quê? Porque switch, como eu falei, ótico é um bom switch para você jogar. Não tem por que você colocar as teclas aqui de número ótica, não vai fazer a menor diferença na sua vida. Então por isso que você pode colocar só nessa outra metade. Mas aí você fala assim, mas eu não tô entendendo ainda. Por que é que eu vou querer um teclado metade ótico, metade mecânico? Aí eu vou pegar ele e vou colocar logo tudo ótico. Eu não quero usar mecânico. Calma, meus amigos. Muita calma. Primeiro, colocou ele aqui no seu setup, você vai ligar ele aqui no seu computador, né? Então tem aqui já o meu cabo. Vou ligar ele aqui, ó. Pronto. Acendeu aqui já o RGB, bonitão, beleza? E aí, meus amigos, você tem mais um item que eu peguei também aqui, que não é o teclado, mas que você pode usar com o teclado, que é o Palm Rest. Mas não é só o teclado não, vê isso aqui também, se liga. Bom, vocês viram o unboxing, né? Tá aqui. Palm Rest é para você apoiar o seu pulso, né? Seu punho, seu pulso. Bom, isso aqui é bem interessante, porque o fato dele ser translúcido faz com que quando a gente coloca ele aqui no teclado, fica uma coisa linda. Eu vou até fechar essa minha janela aqui para vocês verem. Bom, tá aqui, meu teclado tá aceso, RGB padrão. Eu vou pegar, vou colocar aqui o meu apoio de pulso e... olha que legal que fica. Sensacional, né? E aí, o RGB do teclado, você pode customizar por zona. Você pode definir cada tecla. E, claro, é separado o RGB da parte de baixo aqui. Então, aqui você pode ativar, desativar. Então, você pode personalizar tudo isso no software que é o Logitech G Hub, tá? Então, já instalei o Logitech G Hub, já atualizei o teclado. E daqui a pouco eu mostro para vocês a função. Como é que faz, então, para você trocar aqui o switch? Você pega o seu extrator de keycap, coloca lá na keycap, remove ela, pega o extrator de switch, remove o switch. E aí vocês estão vendo o switch mecânico, ele tem esses dois pontinhos que são basicamente dois interruptores ali mesmo, que você encaixa no teclado e aqueles interruptores transmitem o dado elétrico para a placa do teclado. Quando você pega o switch ótico, o switch magnético, ele não tem isso, ele só tem um encaixe de plástico mesmo. Por quê? Quando você aperta ele, tá vendo que você consegue ver essa coisinha branca? Isso daí é o switch funcionando. Quando ele ativa a parte ótica, basicamente a PCB do teclado, que é a placa do teclado, ela ativa um laser no teclado. Esse laser entra dentro do switch ótico. Quando o switch é pressionado, essa parte branca vai tampar o laser. Quando o laser é tampado, ele entende que a tecla foi clicada. Como resultado, você não tem nada físico entre o switch e a placa. Então, a possibilidade de você quebrar esse switch é quase zero. É muito difícil. Além disso, ele é TMR, né? Então você não tem você tem também a questão de latência, de precisão e etc. Mas a grande vantagem do switch ótico é essa. Você, cara, tem uma precisão absurda. Como ele também é um laser que passa dentro do switch e ele vai identificando conforme você clica quanto do laser está sendo interrompido com o switch sendo clicado, você consegue definir coisas bem legais, como a profundidade que você tem que afundar a tecla para que ela funcione, entre outras funções. Pô, legal, gostei de tudo isso. Então, por que é que eles fizeram também a possibilidade de virar mecânico? Bom, como eu falei, algumas pessoas, isso aqui não é para todo mundo, isso aqui é para um público específico. Algumas pessoas hoje têm dois teclados.
elas trabalham durante a semana com teclado mecânico e depois no final de semana coloca lá um teclado óptico para jogar, porque o teclado óptico para jogar é maravilhoso, só que o teclado mecânico é melhor para digitar, porque o óptico ele é muito sensível. Ele tende a ser mais sensível, menos sensação tátil. Você tende a errar mais ao digitar com o teclado óptico. Principalmente para quem digita muito, para quem é programador, por exemplo, que precisa digitar o dia inteiro, você vai errar muito mais a sua digitação se o seu teclado for óptico, porque ele é muito mais sensível. Enquanto o teclado mecânico, não. Mas tem mais uma coisa aqui atrás do teclado. Só que aí, meus amigos, vocês estão vendo que aqui atrás, além dos switches, nós temos essa outra coisinha aqui, olha. Que são essas borrachinhas, tá vendo? Eu vou tirar uma aqui, ó. Mostrar pra vocês. Essas borrachinhas servem para você usar com os switches TMR. Só funciona com switch TMR. Tem que ser switch magnético, tá? Como é que funciona? Isso aqui basicamente é o seguinte. Você vai pegar, vai tirar uma keycap aqui, ó. Vou pegar aqui o extrator de keycap do D aqui, ó, que tá com switch magnético. E isso daqui você vai colocar em cima do switch. Em cima aqui do switch. E aí agora você vem e coloca a keycap por cima. E aqui coloca a keycap. Pronto. Beleza. Para que serve isso daqui? Primeiro, você vai mudar a sonoridade. Óbvio. Porque você tem uma borracha entre a keycap e o switch. Só que isso daqui serve para o seguinte. Eu basicamente agora transformei o meu botão D em 2 botões. Eu posso pressionar ele um pouco. E aí ele tá barrando agora aqui, ó. Pressionei um pouco, ele fica barrado na borracha e eu depois termino de pressionar. Isso aqui serve para você configurar em algum jogo, para, por exemplo, eu quero só andar com o personagem, eu clico um pouco. Agora eu quero correr, aí eu pressiono mais. Passando a resistência da borrachinha, ele corre, antes da resistência, ele só anda. Você basicamente transformou o seu botão em 2 botões, tá? Então em alguns jogos isso aqui pode ser bem interessante, jogos que às vezes no controle, né, até poderia ser fácil você caminhar ou correr, mas no teclado não seria, então agora você tem essa possibilidade. E não é só sair colocando isso aqui no teclado e achar que ele vai funcionar, né? Você precisa daí abrir o software e configurar, e aqui dá pra ver muito bem. Então aqui no software eu tenho essa opção de configurar o ponto de atuação do switch. Eu coloquei aqui no mínimo possível, 0,1 milímetros, tá vendo? Olha só o que acontece quando eu clico no switch, aqui ó, cliquei. Ó, ele pressionou até o 2.5, tá vendo? De pressão. Só que eu tô aqui com o switch pressionado. Só que olha só, eu consigo pressionar mais, mesmo com o switch pressionado, que isso aqui ó, é onde? É a trava da borrachinha. Se eu continuar pressionando mais forte, eu chego até o 4. Então aqui ó, pressionando normal 2.5, pressionando mais forte, eu chego até o 4. Então essa possibilidade de você ter esse limitador de pressão é interessante. Isso pode servir para muitas coisas, tá? Isso pode servir, como eu acabei de falar para vocês, para, por exemplo, você usar a mesma tecla como 2 teclas, mas também pode servir como simplesmente um limitador de pressão mesmo. Então, você pode colocar que o ponto de atuação do switch é no máximo tanto. E aí, você nunca vai passar daquilo por algum motivo, enfim. Isso tem muitas possibilidades de configuração que você pode imaginar aí, tá? Outra coisa legal é que aqui, eu vou resetar aqui pro padrão, que é 2 milímetros, né, de ponto de atuação. Mas aqui ele já me mostra todas as teclas que estão ativadas com o switch óptico. E ele também mostra todas as que eu posso ativar o switch óptico. Como você está vendo, é todas essas teclas aqui. Com exceção do Windows, é basicamente esta parte do teclado aqui para cá. Com exceção da tecla Windows. E claro, as teclas de função também não. Desse outro lado, nenhuma pode ser colocada como switch óptico, né? E aí você pode selecionar o switch óptico em questão. Você pode definir aqui quantos milímetros, se você vai ativar o Rapid Trigger, se você vai colocar prioridade de tecla, né? O que é isso? Isso aqui é o seguinte, eu posso estar clicando no A aqui, que faz o meu personagem no Counter-Strike ir para a direita. Depois eu clico no D, ele vai para a esquerda. Se eu colocar o prioridade de tecla, ele vai dar prioridade para a última tecla que eu teclei. Então se eu estou indo aqui para esquerda e eu clico no D, ele cancela a ida para a esquerda e começa a ir para a direita. No caso do Counter-Strike, ele só pararia o personagem, né? Aqui não, ele vai fazer com que eu vá para o lado mais rápido. Isso aqui é muito bom para você fazer o strafe, né? Que é ficar indo de um lado para o outro nos jogos. Então isso aqui hoje em dia, os teclados geralmente tem mesmo, né? Habilitar prioridade de tecla, etc, gatilho rápido, ponto de atuação, e você tem várias outras coisas aqui no software bem legais. Toda a parte de atribuição de tecla de macro, então posso personalizar o que esses botões giratórios fazem,
o que as teclas FN faz, aqui as teclas na parte de trás também, inclusive ele tem o modo game, né, que é essa tecla que tem aqui atrás. Este modo game desabilita algumas teclas e deixa apenas algumas habilitadas. Eu consigo definir isso aqui também, para que quando eu habilite o modo gamer, apenas o WASD espaço, por exemplo, fique ativado, ou a tecla que eu quiser que fique ativada, vai ficar ativada. Bom, além disso, aqui no teclado nós também temos dois botões aqui, tá vendo? Um botão é para você definir se você quer o modo jogo, onde você clica, né, e aí ele vai desativar algumas teclas e vai deixar o teclado só para você jogar. O outro botão, toda vez que você muda o switch do teclado entre magnético e mecânico, você precisa clicar nele para ele poder fazer o rastreio e identificar quais switches são óticos, tá? Para poder ativar a vantagem ótica naqueles switches. Bom, além disso, a gente tem também aqui os botões giratórios. Um deles serve para volume e o outro serve para você mudar a iluminação do teclado. Então, diminuir ou aumentar a iluminação do teclado. E claro que isso aí também é customizável. Você pode pegar e customizar tudo isso que eu estou falando no software da Logitech. Ele também chama um pouco de atenção, né? Você tem essa versão aqui preta, mas você também tem a versão branca do teclado, tá? E essa minha versão é a versão 98%, mas existe uma versão ainda menor, mais compacta, que é TKL, então se você se interessar numa versão mais compacta, existe também. E vocês viram que tem essas teclas roxas, né? Então ele vem aqui com o tecla do Logitech, que seria basicamente o ESC e algumas outras teclas roxas, mas ele vem com essas mesmas keycaps pretas, vocês viram no unboxing na caixa. Então caso você não tenha gostado muito de ser roxo, você pode deixar ele preto para ficar um pouco mais discreto, tá? Tá, mas é um bom teclado e usando ele, será que eu vi diferença do switch mecânico para o switch ótico? Olha, eu devo dizer que o teclado em si é muito bom. Para jogo, não tenho o que falar. É maravilhoso. É realmente o topo de linha de teclado dos gamers. Agora, perceber a diferença do switch ótico para o mecânico, óbvio que você vai perceber principalmente na parte de digitação. Não só o som, mas a linearidade. Você sente no dedo, né? Primeiro eu quero mostrar o som. Também tem uma pequena diferença. Esse daqui é o barulho do mecânico. E esse daqui é o barulho do magnético TMR. Mecânico. Magnético. E claro que quando você coloca a borrachinha que vem com ele, né, nos switches óticos, também muda um pouco a sonoridade. Switch ótico normal. Switch ótico com a borrachinha. Normal. Borrachinha. Mas eu acho que o principal diferença é quando você ativa os recursos do switch ótico. Então, jogando Counter-Strike, por exemplo, você poder usar os recursos de ponto de atuação, cancelar a tecla anterior, isso é muito legal. Claro que no Counter-Strike o Rapid Trigger a gente não consegue ativar, que seria um negócio absurdo, não dá mais, né? Isso quando foi lançado dava, hoje em dia não tem como. O Rapid Trigger basicamente não só cancela a ação da tecla anterior, ele faz com que o meu clique seja absurdamente rápido, fazendo um strafe muito, muito absurdo. Mas em outros jogos eu consigo sim utilizar, então não é só o Counter-Strike, mas Valorant, Fortnite, você tem vários jogos que você consegue utilizar outros recursos aqui do teclado. O teclado em si é muito legal e é muito bom você poder escolher se um dia você quer utilizar o teclado mecânico ou o teclado ótico. Agora, não é para todo mundo, não é todo mundo que quer ter essa escolha, tem gente que talvez nunca vai precisar ficar alterando as keycaps. Tem que ver se é pra você ou não. Eu concordo com você que se o switch magnético TMR é melhor pra jogar, faz logo um teclado só com switch magnético. Só que daí ele não vai ser tão bom pra digitar. Tem algumas pessoas que têm isso, sabe? Que querem essa parada. Isso aqui é pra isso. É pra essas pessoas. Mas tem um outro problema, que é o preço, talvez. Talvez seja um problema. Bom, esse teclado está sendo vendido mais ou menos em torno de R$1.000, R$1.100 aí. Você consegue encontrar no próprio site da Logitech, no Mercado Livre, na Amazon. Vocês estão vendo aí o print, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Pode parecer inicialmente caro, mas se você pegar todos os outros teclados top de linha que oferecem todas as tecnologias que esse teclado oferece no Brasil, ele não tá caro, ele tá no preço normal, tá? Você vai encontrar teclados mais baratos que esse? Sim, só que daí é da China, não é no Brasil. Pô, Felipe, tanto faz, é ótimo, concordo, tem muito teclado muito bom. Só que daí aqui tem um outro diferencial, a garantia. Todo mundo sabe que a garantia da Logitech é a melhor, né? Não tem o que falar, os caras são muito tops. Então aqui você está comprando no Brasil e você tem garantia.
E a outra questão é que mesmo falando de teclados do AliExpress, não tem nenhum hoje que aceita, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Que aceita dois switches, que aceita você colocar um switch mecânico e um switch ótico, tá? Nenhum. E como eu falei, ele vem com alguns switches aqui. Não é o suficiente para você preencher toda a parte do teclado, inclusive que aceita os óticos. Se você quiser, você tem que comprar mais. Os switches dele, mecânicos, são da própria Logitech. Os óticos são Getter. Então, é uma marca muito consolidada de switch. Você pode comprar qualquer outro switch ótico ou qualquer outro switch mecânico que você quiser. Eu acho que o que a Logitech fez aqui é incentivar realmente os entusiastas a personalizar, a fazer o que quiser com o teclado, a deixar o teclado mais possível personalizado de acordo com o teu gosto, sabe? E nesse sentido, eu acho que é um dos teclados que mais dá para personalizar. Além disso, ele também tem Form Mode, então você tem aqui todas aquelas camadas de espuma, Gasket Mount também, então ele é bem macio aqui, você pressiona, você sente que ele é macio. A barra de espaço é ok, não é o melhor estabilizador que eu já vi, mas nem de longe é ruim, mas dá para melhorar, caso você queira tirar aqui e melhorar esses estabilizadores, você pode também. Então imagina isso, você, cara, tem a possibilidade de testar o que você quiser. Se algum dia amanhã lançar um switch ótico novo que você queira testar, você não precisa trocar de teclado, você testa nele. E se depois lançar um outro mecânico que você quer testar, você volta nele. É para ser basicamente o teclado definitivo, é isso, tá? Eu sei, talvez não seja tão barato, e talvez inicialmente seja um pouco confuso, porque, né, mas é uma novidade, sem sombra de dúvidas. Eu aposto que tem pessoas aí que vão gostar. Você curtiu? Não curtiu? Teria esse Logitech G 512X? Ou você prefere ir num teclado normal mesmo, mecânico, de membrana, ou até mesmo magnético? Comenta aqui embaixo para eu saber. Deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser ver mais vídeos dele ou comparativo com outro teclado, ou quer ver vídeo de outro teclado, comenta aqui embaixo para eu saber. Links aqui na descrição. Tamo junto, galera. Valeu e falou. Vou voltar minha jogatina de Counter-Strike aqui.